uma palavra do Natal. Tenho dito aos irmãos a primeira palavra que preguei. Quando falamos de Natal, lembramos de presentes. Quando falamos de Natal, lembramos de comida. Obrigado, meu querido. Lembramos de comida, lembramos de férias, lembramos de passeio, lembramos de 13º para quem é empregado. Lembramos de tantas palavras nesse tempo de Natal. Mas existem outras palavras que também nós lembramos nesse tempo. E a primeira palavra que refletimos é que no Natal lembramos de amor. Porque o maior amor do mundo foi materializado no Natal. João escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando falamos de Natal, falamos de amor, desse amor que a gente não consegue explicar. E há um hino da harpa cristã que é muito propício para isso, quando ele diz: ó, porque Jesus me ama e eu não posso explicar. O amor de Deus é inexplicável, e no Natal a gente lembra desse amor que nos encontrou, desse amor que foi nos buscar, desse amor que fez com que Jesus viesse do céu, tivesse uma vida como nós tivemos, sofresse as dores que nós sofremos, sentisse fome como nós sentimos, sentisse sede como nós sentimos, sentisse cansaço como nós sentimos. E aqui eu abro um parênteses para lembrar que quando Jesus entra no barco, ele estava cansado. Ele está tão cansado que dorme. E o seu sono era tão pesado que aquele barco quase virando, Jesus não acordava. Porque Jesus se cansou como homem. Eu imagino, meu Deus, a gente cuida de 100, 200 pessoas. É uma loucura. Você imagina Jesus com milhares e milhares de pessoas o tempo inteiro com ele, e querendo cura, e querendo milagres, e querendo satisfação das suas coisas, e esperando por comida após o sermão. Mas Jesus, o amor de Deus, o amor, amou todas as pessoas. Então, quando a gente lembra de Natal, a gente lembra de amor. Não tem outra palavra. Por isso que os corações nossos ficam mais amolecidos no Natal. E tem gente com a mente ruim, pastor, que fala assim: só fica assim no Natal, não podia ficar assim o ano todo. Melhora a sua cabeça. Se pelo menos fica um mês, graças a Deus. Claro que o ideal é que fosse os 12 meses. Mas tem gente que não melhora a cabeça. Ele quer que o cabra fique ruim os 12 meses para não ter justificativa. Está rindo, irmã Lúcia? Mas quando o cabra fica bom, pelo menos em dezembro, aí a gente critica. Mas sabe por quê? Os corações das pessoas ficam mais, a palavra é essa, mais mole no Natal, mais amoroso no Natal, porque a gente se lembra do amor de Deus, que nos encontrou, que nos buscou. E esse amor de Deus, ele é muito forte nessa época, porque quando lembra que Jesus veio à terra. Mas uma segunda palavra, um segundo momento que refletimos sobre o Natal, é que no Natal a gente lembra de promessas. Promessa, e promessa que se cumpre, não é promessa vazia não. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço promessas de pessoas que vão melhorar a educação, a saúde e a segurança. E até hoje ninguém melhorou. São 3 quesitos que o Brasil anda para trás. Toda vez que mede-se os índices, saúde, segurança e educação, anda para trás. Sai governo, entra governo, é de direita, é de esquerda, é de centro, é dos quintos dos infernos e não melhora. Então, quando a gente fala de promessa, a gente fala não de promessa vazia, não de promessa que não se cumpre, não de promessa humana, não de promessa passageira, mas quando a gente celebra o Natal, a gente lembra da promessa de Deus.
Porque Deus prometeu em Gênesis que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Quando nós chegamos nos profetas, nós vemos esta promessa, a promessa de Deus sendo avivada. E a gente cantou isso aqui hoje, em Isaías 9. Mas em Isaías 7, o profeta já tinha dito que de Belém sairia aquele que iria salvar a humanidade. E a promessa de Deus se cumpre em Jesus. Então, quando a gente lembra de Natal, quando chega na época de Natal, a gente lembra de promessas, que a gente serve um Deus que prometeu e que cumpriu. A gente serve a um Deus que promete e cumpre, porque nenhuma das promessas que Ele fez vai ficar sem se cumprir. E a principal que falta o seu cumprimento é que Ele há de voltar para nos buscar. E Pedro vai dizer, por mais que alguns tenham esta promessa por tardia, Ele voltará. Ah, meus queridos, Natal é tempo de lembrar das promessas de Deus. E de Isaías mesmo, quando a gente lê muito o versículo 6, né? Mas os versículos anteriores, o profeta diz assim: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Que coisa extraordinária, irmãos. Por isso que trevas, escuridão está ligado a trevas, escuridão está ligado ao pecado, trevas está ligado ao pecado, mas luz está ligado a Jesus, luz está ligado à libertação, luz está ligado a um novo caminho. E a luz vence as trevas não podem contra a luz. Nós já tivemos todos essa experiência de estarmos em nossas residências, ou às vezes estar em uma celebração aqui, de faltar a energia. E todo mundo, e agora? Me lembro de uma celebração muito forte que a gente teve aqui sem luz. E o pessoal estava cantando, as meninas estavam no louvor, e faltou a luz, e liga o celular, e a gente continuou cantando, adorando ao Senhor. Mas daqui a pouco aquela escuridão chega a luz. E quando chega a luz, a escuridão, por mais densa e por mais forte que esteja, ela tem que bater em retirada, porque a luz é mais forte. Por isso aquele fenômeno na rua, está todo mundo na rua, e quando a luz volta, o que acontece? Todo mundo celebra a luz que volta, as pessoas gritam em casa. Por isso nós louvamos a Deus, porque no Natal nós lembramos da promessa que viria uma luz que venceria, e que venceu, e que vence as trevas do mundo. Mas em terceiro lugar, a palavra que nos lembra o Natal, eu quero refletir com os irmãos nessa noite, é milagre. Abra sua Bíblia ou acompanhe pelo sistema de comunicação a leitura do Santo Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e vamos ler do versículo 26 até o versículo 38. Vamos ler todos juntos? E com entonação, bonito, hein? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão?
E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para que ela que era chamada estéril. Porque para Deus... Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém, irmãos? Que texto extraordinário, que texto em que podemos extrair dele muitos milagres, mas eu quero extrair alguns milagres desse texto. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que milagre é aquilo que não se explica pela medicina, não se explica pelas razões. Sabemos que milagre é uma ferramenta de Deus para fazê-lo conhecido, para convencer os homens. Deus usa o expediente do milagre como Ele quer, com quem Ele quer e na hora que Ele quer. Ninguém pode deter os milagres de Deus, porque para Ele não há impossíveis. E quando a gente olha esse texto, o primeiro milagre que nós vemos está nos versículos 26 e 27. Quando um anjo mandado por Deus, Gabriel, um anjo de alta patente, um anjo do bigode grosso, vai ter com Maria. Gabriel não foi na casa dos mais ricos, Gabriel não foi na casa dos poderosos, Gabriel não foi na casa dos religiosos, Gabriel foi na casa de uma moça pobre de Belém, lá de Nazaré, lá da Galileia, de um lugar que não era muito bem quisto, de um lugar que não era muito querido. Talvez Nazaré fosse a Baixada Fluminense, lá ninguém gosta muito. Eu fui a uma festa ontem e nós estávamos no grupo da festa, e alguém disse assim: olha, tem que vir de máscara, a gente está sabendo, tem que ter cuidado, há uma epidemia de gripe, principalmente em Caxias e Nova Iguaçu. Essa pessoa mora no Rio, né? Aí eu falei para ela: não, porque a gente vai no Rio trabalhar, a gente vai no Rio resolver problema, pega lá e traz para cá. Porque é só aqui que tem gripe. Mas para o bem da família, para o bem da festa da minha cunhada, eu fiquei quieto e não respondi. Mas Nazaré era assim. Alguém diria: olha, tem uma epidemia de gripe lá em Nazaré, tem um problema lá em Nazaré. Nazaré não era bem quisto pelas pessoas. Mas o anjo vai a uma cidade em que não era bem quista pelas pessoas, e vai numa casa humilde, e vai visitar uma jovem, e diz que ela será a mãe do Salvador. Primeiro milagre, irmãos, que nós lemos nesse texto: Deus escolhe uma pessoa simples, Deus escolhe uma jovem, Deus escolhe uma virgem pobre, Deus escolhe, a gente nem sabe a linhagem da família de Maria. A linhagem de José nós sabemos, José era de linhagem boa, José era da linhagem de Davi, mas Maria não era. Quem pode impedir os milagres de Deus? Quando a gente lembra do Natal, a gente precisa lembrar de milagres. Deus envia um anjo a uma virgem, a uma casa simples, a uma pessoa simples, a uma pessoa pobre, para lhe dar a função que ele queria dar. Mas os milagres continuam nesse texto. Você viu que Maria ficou assustada com a presença do anjo, e o anjo lhe disse: olha, salve agraciada, versículo 28, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação era esta. E o anjo vai explicando, disse: olha, Maria, não temas,
porque achasse graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá, e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus. Segundo milagre que nós vemos aqui, irmãos, todos nós já sabemos, e por mais que alguns teólogos existem alguém que queira desmentir o nascimento virginal de Jesus, queiram desacreditar o nascimento virginal de Jesus. Jesus nasceu de Maria virgem. Ela não teve contato com o homem. E olha, era tão complicado, porque se não fosse por Deus, ela seria morta, apedrejada. A lei naquele tempo era muito severa, mas Deus, o Espírito Santo se apoderou de Maria, e o texto é claro, ela fala disso, mas como eu vou ficar grávida? Eu não conheço homem algum. E no versículo 35 ele disse: olha, o Espírito do Senhor será sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O segundo milagre, nós vemos uma mulher virgem conceber. Milagre, irmãos, contraria o curso normal das coisas. Milagre não segue a lógica humana. A lógica humana era Maria casar, a lógica humana seria se relacionar com José e aí depois engravidar, como acontece com toda situação dentro das condições normais de temperatura e pressão. Mas ela recebeu a visita do Espírito Santo e ficou grávida. Mas aqui há um terceiro milagre que nós podemos encontrar nesse texto. Maria fica turbada e pergunta como vai acontecer isso. E ele explica: o anjo do Senhor vai se apossar de você e você vai ficar grávida. Sabe que Jesus disse para Maria o que ia acontecer, mas Jesus conta um milagre que já tinha acontecido, que Maria não sabia. Há um terceiro milagre, o terceiro milagre aqui que nós vamos ver é que Isabel, versículo 30, e ele diz que eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho em velhice, e é este o 6º mês para que ela esteja estéril. O anjo diz: Maria, se você não está acreditando no que eu estou falando para você, a sua prima Isabel já está grávida. Deus já tinha operado um milagre. E nós lembramos que Isabel era casada com Zacarias. Alunos bons da escola dominical Certo Bernardo sabem disso, que Zacarias duvidou que Isabel ficaria grávida. E ele, o que aconteceu com ele? Ficou mudo. Boa, seminarista. Ficou mudo. E ele teve que escrever o nome do filho. Queriam botar o nome do filho de Vinícius. A gente: não, o nome dele será João, não pode ser chamado de Vinícius. O terceiro milagre que encontramos aqui, o Senhor já tinha operado, e para encorajar Maria, ele disse: Maria, não temas, a tua prima, o qual já está velha, o qual já não pode mais ter mais filho, ela está grávida do seu bebê. E o último milagre, irmãos, que nós encontramos aqui, é o milagre de Maria se prontificar para ser usada por Deus. O texto termina no versículo 38, quando Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Irmãos, Natal não pode ser dissociado da palavra milagre. Natal não pode ser separado do poder de Deus, do poder extraordinário de Deus, do poder que confunde os homens, do poder que confunde a ciência, do poder que confunde a medicina, do poder que confunde a economia, do poder que
confunde os poderes constituídos. Os milagres de Deus traz confusão quando ele chega, confusão mental. As pessoas não conseguem entender, não conseguem explicar. E nesta noite você talvez não crê em milagre. Nós vivemos num tempo em que os milagres não acontecem porque nós não cremos, não porque Deus mudou o seu poder, não porque Deus não opere mais milagres, não porque Deus não possa fazer grandes coisas, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele diz: se nós trabalhássemos, se nós orássemos, se nós confiássemos, nós faríamos obras maiores do que Ele fez quando esteve aqui. O problema é que a nossa fé, ela ficou uma fé muito naturalizada. Ficou uma fé muito horizontal, quando a nossa fé precisa ser vertical. Nós precisamos crer em Deus. E aí eu vou para o encerramento partindo do versículo 38. Maria podia falar todas as coisas. Maria podia dizer: olha, escolha outra. Maria pode dizer: eu não quero. Maria pode dizer: isso é mentira. Maria podia dizer: isso é uma alucinação. Mas Maria disse: eis-me aqui, a serva do Senhor. Ah, meus queridos, quantas pessoas não querem se prontificar para serem portadores do milagre de Deus? Você vai dizer: pastor, que isso? Quem não quer ser portador do milagre de Deus? Meus queridos irmãos, o texto não fala, mas com certeza Maria foi mal falada. Com certeza Maria foi criticada na boca daquelas mulheres fofoqueiras da vila que ela morava. Com certeza a família dela sofreu. Muitas pessoas querem um milagre de Deus, mas o milagre de Deus às vezes nos faz carregarmos algumas marcas. O milagre de Deus faz às vezes com que nós carregamos algumas coisas em nós. Paulo foi um homem que foi liberto por Jesus Cristo, recebeu o milagre da transformação, e quando ele chega na carta aos Gálatas, ele diz: que ninguém me importune mais, porque eu trago consigo as marcas de Cristo. Muitas pessoas querem milagre, mas não querem se prontificar para receber os milagres. Muitas pessoas querem milagre, mas não querem viver o que precisa para o milagre de Deus se manifestar. E Maria nos ensina nesta noite prontidão, o milagre de abrir o nosso eu, o milagre de abrir mão dos nossos propósitos para dizer: Senhor, eu quero o que Tu queres, eu quero fazer o que Tu queres, eu quero ir para onde o Senhor quer que eu vá, eu quero Te obedecer. Quem quer obedecer a Jesus? Quem quer viver no centro da sua vontade? Quem quer renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz? Jesus disse: se alguém quiser me seguir, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Milagre, irmãos, precisamos crer que o milagre Deus vai realizar, porque Ele já realizou no passado. Nós desta igreja estamos vivendo os milagres realizados no passado. E os milagres que foram realizados no passado na história desta igreja nos garantem que milagres futuros serão realizados. O anjo disse a Maria: Maria, Isabel, sua prima, velha, estéril, está grávida, e você também vai dar à luz. Olhe para você, aonde você chegou, pelos caminhos que você passou. Você passou por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis. E Deus operou milagres. É a prova que eu e você vamos chegar aonde Deus quer que cheguemos. Porque Ele já deu sinais evidentes disso. Por isso nós podemos confiar nos milagres do Senhor. Deus é o que operou, é o que opera e que vai continuar operando milagres. E em último lugar, não importa qual a sua descendência, não importa o que você tenha, não importa o que você faça, se Deus quer realizar milagres na sua vida, independente da situação, Ele vai realizar.
Ele vai surpreender a todos. E Maria surpreendeu todas as pessoas. Maria surpreendeu sua família. Maria surpreendeu a vila que ela morava, porque Deus realizou um milagre na vida dela. E Deus vai realizar milagre na minha e na sua vida. Lembrar do Natal, irmãos, é lembrar de milagres. É lembrar de um Deus que abre portas onde não tem. É lembrar de um Deus que cura toda enfermidade. É lembrar de um Deus que dá força ao cansado, que fortalece aquele que não tem nenhum vigor. É lembrar de um Deus que faz aquele que vive sozinho viver em família, que faz o necessitado ter condições de ajudar e de oferecer a alguém. O que você precisa e o que eu preciso nesta noite, nesse tempo de festas em que estamos preocupados com tantas coisas, é lembrar que Deus ainda é o mesmo e que milagres são operados segundo a sua vontade. Você crê em milagres? Você crê em milagres? Eu creio em milagres. Eu vivo de milagres. Nós vivemos porque o milagre de Deus está em nós. E eu quero, enquanto Vinícius achou, meu filho, Vinícius achou a música, eu queria dizer nessa noite que os estoques de milagres de Deus não estão vazios. As portas dos céus não estão fechadas. Gosto muito quando o Espírito faz comigo me lembrar de tanta gente que está nesse plenário que foram alvos de milagres de Deus, como eu, como as nossas famílias, como as nossas casas. Nós, irmãos, não podemos duvidar do poder transformador de Deus. Irmã Deusete está nos assistindo. Nós acompanhamos a luta da irmã Deusete. E eu me lembro quando o Renan me manda a foto e diz: pastor, minha mãe está entrando no INCA sozinha, pela primeira vez andando. Quando Deus quer operar milagres, Ele usa os seus instrumentos. No dia que a irmã Deusete passou mal, ela foi para o Saracuruna. E lá no Saracuruna, nós sabemos muito bem a complexidade do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, que recebe acidentados que se acidentam desde a entrada da Washington Luiz, ao pé da Serra de Teresópolis, ao pé da Serra de Petrópolis. A equipe de neurocirurgia estava parada, não tinha um acidente, e aquele médico pôde analisar com calma a tomografia da nossa irmã Deusete. Quando ela entra no centro cirúrgico, acontece um acidente automobilístico de grandes proporções, mas ela já estava dentro do centro cirúrgico. E a equipe não podia parar de operá-la. E o tumor foi retirado. E Deus abriu a porta no Hospital do Cérebro. Deus abriu a porta no INCA. E nessa consulta aqui o Renan me manda a foto. Ele diz assim: pastor, o médico perguntou à minha mãe de que religião ela é. Que religião ela é? Porque as coisas que estão acontecendo na vida dela é um milagre. São coisas que só Deus pode fazer. Ah, meus queridos irmãos, nós podemos continuar confiando no milagre de Deus. Nós podemos continuar confiando no milagre de Deus que cura enfermidades. Nós precisamos continuar confiando no milagre de Deus que abre portas. Há um número de pessoas desempregadas.
Há pessoas que estão passando por lutas, mas há poucos dias nós recebemos no grupo do coral nossa irmã Marineuma e disse: irmãos, agradeçam ao Senhor, porque Deus abriu uma porta de emprego para mim, e não só para mim, para o meu esposo também, porque Deus é aquele que opera milagres, irmãos. Deus é aquele que opera milagres em todas as áreas da nossa vida. Por isso, ao celebrarmos Natal, claro que podemos lembrar dos presentes, podemos lembrar do 13º, podemos lembrar das roupas novas, podemos lembrar de tudo aquilo que é material. Não há pecado nenhum lembrar disso, mas não esqueçamos que lembrar do Natal é lembrar de milagre, de um Deus que veio à terra para viver entre nós, de um Deus que encarnou, de um Deus que vivia na eternidade e veio para um tempo, viver num tempo temporal, num Deus que se esvaziou da sua glória, como Paulo escreve aos Filipenses, de um Deus que vem para viver como cada um de nós. Nesse tempo, a eternidade entra no compasso da história. E se Deus fez isso por causa da humanidade, o que Ele não poderia fazer? Por isso é tempo de confiar nesse Deus. É tempo de celebrar o Natal, mas celebrar os milagres que Ele pode fazer. Eu não sei se a Marcela pode vir me ajudar. Eu queria cantar hoje: um milagre, Senhor. Um milagre eu sou. Em caminhos de perdição andava eu, mas o Senhor traçaste um plano para mim. Nós vamos cantar que nós somos um milagre. Nós vamos cantar que nós vamos levar este milagre para outras pessoas. Quando alguém disser para você: ah, eu não tenho alegria para celebrar o Natal, eu não gosto do Natal, eu não amo o Natal, diga para essa pessoa: celebre o Natal, porque o Natal é tempo de milagres. Celebre o Natal, porque Jesus veio viver entre nós, Deus viveu entre nós, Deus andou entre nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna.